Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Bem-vindo vocês a mais um podcast de Tênis Brasil. E é claro, o assunto desta semana tem de ser o que aconteceu no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Como de praxe, o podcast Tênis Brasil traz aí dois grandes jornalistas para analisar tudo o que aconteceu nessas 2 semanas. Alexandre Cossenza, Otávio Maia, aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês dois aqui com a gente. A gente agradece, Zé. Valeu. Vamos nessa, Lê. Vamos, sempre. Pessoal, eu acho que para falar da chave masculina, não basta falar apenas da final deste domingo, até um tanto inesperada, final, na minha opinião, mas o que aconteceu nas 2 rodadas finais. É um torneio que masculino veio completamente morno, né, o tempo inteiro, sem grandes partidas, nenhum jogo até em 5 sets, até chegar na semifinal, e aí, de repente, 2 semifinais incríveis, extremamente bem disputadas, e com muitas emoções, inclusive, né, a questão do Alcaraz praticamente quase perdendo a partida, quase entregando a partida, e depois uma final de gerações, né, de Alcaraz e Djokovic, os dois tentando ali fazer feitos históricos. Então, Cossenza, começa falando para mim, o que você viu essas 2 rodadas finais do torneio masculino que deram toda essa tensão lá em Melbourne? Foi um torneio, acho que vou chegar nessas 2 rodadas, mas assim, acho que a gente tem que lembrar que foi um torneio que acho que a maior emoção envolvendo os favoritos teve a ver com aspectos físicos, né? As maiores emoções. O Sinner tomando aquele susto lá no jogo contra o Spiti, com Coimbra. Depois, essa própria semifinal do Alcaraz com o Zverev era um jogo que ficou 2-0 para o Alcaraz, e naquele momento ali eu lembro que eu pensava, bom, 2-0 Alcaraz, não vai ter complicação, mais um setzinho, no máximo o Zverev rouba um set, mas tá resolvido, né? Não imaginava o Zverev capaz de virar um jogo de 5 sets em cima do Alcaraz. Mas veio o problema físico do Alcaraz também, o jogo se alongou, foi para o 5º set, teve aquele drama todo, e o Zverev fez um 5º set bom, se segurando ali, sacou para fechar, não conseguiu, e o Alcaraz mais uma vez em 5º sets fazendo coisas que só ele faz. E a vitória do Djokovic sobre o Sinner foi, para mim, assim, uma das grandes ou das maiores atuações da carreira do Djokovic, levando tudo em contexto, a idade, o nível do adversário, a importância, sabe, somando tudo, a duração do jogo, que passou de 4 horas, ele estava inteiro no final, e para mim ali foi brilhante. Acho que como ele administrou a partida, tomando tempo para sacar, mexendo com a torcida, e principalmente salvando aqueles 8 breakpoints do 5º set, em 3 games diferentes, inclusive um deles, né, saindo de 0,40, foi muito grande o que ele fez naquele jogo. Né? Você não acha que o Sinner jogou um pouquinho abaixo do que deveria, não? Eu acho que o Sinner poderia ter tentado coisas diferentes, mas eu também fico pensando assim, puxa, o cara vem de 5 vitórias sobre o Djokovic, tudo que ele fez deu certo, e o jogo tá indo, né, 2-1 e tal, 2-2, um monte de breakpoint ali no comecinho, já no comecinho do 5º set. Talvez na cabeça dele tenha passado, olha, o que eu estou fazendo vai dar certo em algum momento. E não deu. Né? Eu acho que se tem uma coisa que eu condeno o Sinner, e condeno muito entre aspas, porque, né, perder do Djokovic numa semifinal de slam não vale chamar o cara de amarelão, fazer grandes críticas. Um cara fez 70 e tantos winners no jogo, assim, foram, né, 20 winners a mais do que erros não forçados. Os números todos do Sinner são melhores que o do Djokovic, tirando breakpoint, né, tirando conversão de breakpoint. Não dá para, sabe, eu não consigo condenar o Sinner. Eu acho que talvez jogar melhor um ou dois daqueles breakpoints ali. Na maioria o Djokovic sacou bem, é bom que se diga. Mas, então, voltando ao que eu falava, acho que uma das atuações históricas para a carreira do Djokovic. E a final com ele ali, né, fazendo um primeiro set brilhante. E depois, acho que o aspecto físico ali começou a pesar, porque 38 anos, você vindo de uma partida de 4 horas, com toda a tensão que tem, tudo que está envolvido ali, e dá para perceber que ele no 2º e no 3º set, toda vez que ele jogava um ponto mais longo, ele sentia nos pontos seguintes, e ele, depois na coletiva, ele diz que não quero falar sobre aspecto físico, porque fica parecendo desculpa, mas eu só voltei a ter minha energia no 5º set, ou seja, ele falou, mas não falou.
Voltou a ter energia no quarto set, perdão, e quase rouba, né? Aquele quarto set ali, quase teve um breakpoint, uma direita que ele errou, que saiu. Podia ter levado para o quinto, e só Deus sabe o que aconteceu, o ambiente que ia ficar naquela quadra, com a torcida toda atrás dele, o Alcaraz tendo na cabeça as chances perdidas, os breakpoints que ele perdeu no primeiro game, aliás, foram 6 breakpoints, se eu não me engano. Sim. Então, mas... Lembra o fantasma de Olimpíada, aquela coisa toda ainda no jogo, né? Você imagina o que ia ser isso, né? Sim. Então, acho que esses 3 dias aí, de sexta para cá, compensaram o que faltou de emoção na primeira semana e meia. Davi Maia, eu queria que você falasse um pouquinho dessa reta final do torneio, e vou falar 2 aspectos também que eu queria que você comentasse, que são aspectos que chamaram muita atenção e causaram polêmica, que foi a questão do Sinner, né, da cãibra do Sinner, ali na terceira rodada, que o Spizzi, que o Constância lembrou, e o problema da cãibra do Alcaraz no jogo contra o Zverev, né? Foram 2 momentos. Obviamente, eu acho que isso não apaga nada, mas foram polêmicas que causaram bastante bate-papo ali nos bastidores. Bacana, Zé. Eu vou começar aqui, então, pelas semifinais e final. Embora o jogo do Alcaraz com o Zverev tenha sido uma partidaça, foi, né, um épico, dramático e tudo mais, acho que tem um peso histórico diferente o jogo entre o Djokovic e o Sinner. Eu concordo com o Cosenza quando, assim, colocaria até de uma maneira um pouco mais enfática, diria que realmente foi uma das maiores vitórias da carreira do sérvio, porque ela é quase que uma réplica em miniatura do que foi a carreira dele, né? Ele trouxe todo o combo Djokovic para a quadra. Significa que ele reconheceu uma desvantagem estrutural, sistêmica em relação aos 2 principais adversários, e aí ele mudou preparação física, mudou plano tático, ele usou todos os recursos, os soft skills do jogo, né? Então, assim, a sabedoria na alocação de energia, a sabedoria, assim, como é que você usa a torcida, como é que você mexe com a cabeça do seu adversário, e do mesmo jeito que ele reverteu um quadro muito negativo na sua disputa com o Federer e com o Nadal, ele estava assim, numa situação praticamente desacreditada, né, para ganhar um jogo num Grand Slam em 5 sets contra o Sinner, depois de 5 derrotas seguidas. Ele praticamente não conseguia ter breakpoint contra o Sinner nos jogos anteriores, né, realmente isso era um domínio, uma supremacia muito grande do italiano, e de repente a gente viu ele adotando assim um padrão físico mais de explosão e menos de resistência, ele fazendo uma alocação de energia, ele focando muito em conseguir uma quebra por set e botar energia para proteger o seu saque, salvar os breakpoints e depois largava um pouquinho no game do Sinner para recuperar, e batendo uma direita flat como raríssimas vezes eu vi, e assim, foi assim, desde o início dava para ver que ele estava incomodando um pouco o Sinner, que a dinâmica não estava sendo a mesma dos outros jogos, e ainda assim o Sinner tinha os breakpoints, ele venceu o jogo em diversos, né, ele foi superior em diversos indicadores, chave, né, de um jogo de tênis, e o Novak, mais uma vez, foi super clutch, né, foi mais clutch que o rival, teve mais sabedoria e acabou levando uma vitória que era bastante inesperada, assim, foi uma coisa quase transcendental, né, a gente viu até a reação da torcida, assim, acho que eu nunca vi o Djokovic ser tão celebrado, tão ovacionado pela torcida numa final de Grand Slam como foi hoje. Parece que ele foi abraçado pelo público, pelo tenista que ele é, pela referência que ele é, e outras coisas, outros ruídos acabaram ficando de lado e a coisa ficou muito mais leve, assim. Então, acho que foi, para mim, assim, as 2 semifinais foram o ponto alto do torneio, mas o jogo do Djokovic tem um peso maior. E eu só acrescentaria que, se por um lado ele fez um torneio brilhante, ele entregou, assim, uma atuação esplendorosa, quase transcendental para o público,
Por um lado, ele nunca teve tão perto de ganhar o 25º Grand Slam como foi depois, né, de fechar o primeiro set contra o Carlos, mas parece que ele agora também ele nunca esteve tão longe de ganhar o 25º, porque ele precisava que tudo desse certo no torneio para ele ganhar um Grand Slam de novo, né? Então, assim, chegar numa semifinal com bastante energia, descansado, leve, contra um Sinner que talvez não tivesse no seu momento mais inspirado, no seu melhor torneio, na sessão noturna como ele gosta, com tudo dando certo. E ainda assim não foi suficiente, passou muito perto, mas não foi suficiente, e ele meio que já trouxe para a mesa esse fator surpresa do novo plano tático, da nova forma de jogar, de enfrentar o Sinner, e obviamente num próximo confronto isso seria equacionado de alguma forma pelos dois adversários que vão poder estudar, enfim, e tudo mais, não seriam pego de surpresa, ele precisaria trazer mais alguma coisa, e conforme o tempo passa fica mais difícil. O Roland Garros, para ele, acho que é muito complicado, por conta da questão física, talvez o Wimbledon, e o US Open, ele não gosta tanto, né, das condições, então, acho que todo mundo vai olhar e falar, acho que tem uma janela ali em Wimbledon e tal, mas realmente acho que ele passou muito perto e agora parece que está um pouco mais longe. E sobre as polêmicas, acho que quando esses fatos vêm à tona, assim, acho que tem que ser discutido mesmo, mas eu acho que nenhum deles é, assim, realmente relevante para a gente atestar que existe uma proteção para os dois principais jogadores. Sobre a questão do Sinner ali no fechamento da cobertura, até tem um vídeo muito bom do Roddick falando, né, gente, é um algoritmo, cara, se atingir um certo nível tem que fechar, realmente favoreceu ele naquele momento, mas é isso, não podia não fechar também, porque aí você estaria interferindo a favor do outro jogador, né. E com relação às câimbras, de fato é o que a regra diz, né, não deveria receber a massagem, mas tem até um vídeo, acho que do Mouratoglou falando, né, uma coisa que a regra diz, outra qual é o padrão de aplicação, né, e quase sempre em situações extremas como essa, e acho até que a Austrália vai ter que, nessas novas condições climáticas que existem, talvez a Austrália tenha que rever um pouquinho, né, os horários e como vai fazer para os jogadores poderem atuar de forma saudável, porque realmente foi muito, muito dramático esse ano. Mas o padrão, assim, não fugiu do padrão, então é uma discussão que tem que ser feita, mas eu não vejo nenhuma mancha no torneio e nada grave que a gente tenha que polemizar muito. Essa questão das câimbras, eu acho que está na hora das entidades reverem essa questão, né? Porque a gente tinha antigamente a ideia de que a câimbra a provocava entre jogadores não bem preparados, o que hoje em dia é uma realidade completamente absurda. Ninguém que está ali está mal preparado. É uma coisa de uma contingência ou do momento, ou da tensão, ou do clima, que foi bem o caso da Austrália, né? Então acho que essa regra podia ser revista, repensada em algum momento. Ale, eu queria que você falasse uma coisa para mim em respeito ao Alcaraz, porque o Alcaraz chegou a Melbourne cheio de dúvidas, sem jogar nada de preparação, cheio de dúvidas em relação à separação com o Carlos Ferrero e a pré-temporada dele, que teria sido menos indicada, porque ele fez aquelas exibições de fim de ano, tal. E eu acho que ele deu uma resposta muito grande ali dentro de quadra sobre como ele está disposto e como ele está bem preparado. Não, eu adoro quando alguém é campeão logo depois de fazer algumas exibições, porque eu odeio esse papo de o cara tá fazendo exibição, não tá treinando, ou o cara tá fazendo exibição, que nem o João Fonseca, mas ele machucou as costas porque ele tava fazendo exibição e não tava fazendo a pré-temporada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? O nível de exigência física de uma exibição é uma bobagem pro nível desses caras, sabe? Então, eu tenho uma certa preguiça dessa conversa de tipo, as exibições e tal. Ok que se a gente parar para olhar, alguns tenistas depois que fizeram, né, séries de exibições no fim do ano tiveram temporadas seguintes ruins, né? Lembra o Federer depois do Federer Tour, teve uma temporada também que o Federer fez uma série de exibições com Sampras lá atrás, e a coisa não deu muito certo. Né? Fez umas exibições, depois prejudicou todo o início da temporada dele. Né? Sim, tem um histórico, mas não é que o cara jogou 5 exibições ou 7 exibições ou fez um tour, ele jogou ali 2, se eu não me engano.
sabe, não é algo que cause um desgaste, se o cara planejou bonitinho a pré-temporada, se o cara se cuidou, e outra, né, ele treinou eu lembro que eu estava em Miami, ele treinou lá, né, no dia antes dos jogos, ele estava treinando, né, ele fez exibição num dia, se não me engano, nos Estados Unidos também, né, fez exibição na véspera desse jogo de Miami, mas ele chega em Miami, ele vai treinar, ele vai treinar, depois sai da quadra, volta para bater bola com o Ronaldo, para aquela, né, graça lá, e depois volta para jogar com o Fonseca. Então não é que ele não estava treinando, não estava fazendo a parte dele fora a exibição, estava fazendo, só que, né, as pessoas não comentam isso, não sabem, e aí vira essa polêmica. Mas achei muito legal que ele tenha jogado do jeito que jogou. Aliás, deixa eu só fazer outro parênteses aqui. Isso é que nem aquela história de Ibiza. O cara ganha rolando hoje, não pode ter uma semana de folga que ele vai jogar mal em Wimbledon. Não, tanto que já foi, né, já ganhou o Wimbledon depois de sair de Ibiza. Então, acho que as pessoas exageram um pouco no tênis com essa coisa de não pode, tem que treinar, tem que estar focado 100% do tempo. Gente, essas pessoas são seres humanos, ninguém aguenta ficar focado 100% do tempo a vida inteira, ninguém resiste a uma temporada dessa. E aliás, o Ferreiro era um dos que criticava isso, né? Ele publicamente criticou essa postura do Alcaraz. Sim, e aí foi lá, chegou o Samu, chamou o Samu, ótimo. Chamou o Samu. E foi lá, foi campeão. O Samu agora é que nem o Felipe Luiz, ele tem mais título do que derrota. Né? Não dá nem para falar de Felipe Luiz esse ano, que a coisa tá feia. Mas achei bacana, sabe? Porque eu acho que uma campanha assim, com o Alcaraz jogando bem, um tênis consistente, sem aqueles apagões que ele teve, né, até momentos do ano passado. O US Open não, o US Open foi brilhante do começo ao fim. Mas foi um Australian Open bem consistente dele, tirando a questão da câimbra contra o Zverev. E eu acho que, sabe, ajuda a silenciar um pouquinho esse barulho, esse ruído de querer que, né, de falar de exibição, de falar mudou de técnico, ninguém sabe como é que vai ser e tal. Mostrou que dá para fazer as coisas do jeito dele, jogar bem, ser campeão e maravilha. Então, por esse ponto, eu gostei muito do resultado de como o torneio terminou. Aliás, você que está em casa e provavelmente, talvez não tenha visto os 2 últimos games e o tie-break do jogo do Alcaraz com o Zverev, é inacreditável que esses dois fizeram dentro de quadra com 5 horas e meia de jogo, né? É impressionante que eles correram e se dedicaram naqueles pontos. O Alcaraz foi atrás de bolas impossíveis, incríveis, né? Com todo aquele desgaste e ainda consegue fazer esse nível, né? Então, realmente, o preparo físico desses caras é uma coisa do outro planeta, né? Otávio, eu queria que você falasse um pouquinho a reação do que esperar do Alcaraz, porque eu vou confessar para você que eu pensei aqui, se tem alguém com chance de fazer o grande slam, ou seja, ganhar os 4 neste ano, seria o Sinner, que veio de 4 finais no ano passado, só deixou de ganhar Roland Garros porque teve todo o jogo na mão, né? Podia ter feito o grande slam ano passado, não fez. Eu achava que eu começaria 2026 com maiores condições de fazer isso do que o Alcaraz, que também acabou fazendo 4 finais seguidas, e dessas 4 ele ganhou 3, né? E só perdeu a final de Wimbledon. Ou seja, o Alcaraz, de repente, virou a mesa. E também o fato de que ele agora se distancia cada vez mais, pelo menos numericamente, do Sinner. Acho que eu vou para responder essa pergunta, acho que eu vou começar fazendo uma observação sobre essa trajetória de evolução do Alcaraz, né? A gente tem visto já há alguns anos uma evolução técnica que é gritante, então assim, né, o saque mudou a mecânica, melhorou muito o desempenho do saque, ele incorporou outros recursos táticos ao jogo, hoje o slice é muito mais importante para ele, enfim, ele mudou a mecânica do backhand e acabou melhorando bastante ali daquele lado também, mas acho que o que realmente fez a diferença para ele dar esse salto, deixar de ser aquele jogador um pouquinho brilhante, mas um pouco instável, para se tornar um jogador que ele está sendo agora, é que de Monte Carlo para cá, ele começou a caminhar numa direção que é ser um jogador mais maduro, mais estável, e talvez chegando ao final do seu processo de amadurecimento, assim, como um jogador completo. Então, né, tem uma diferença que é gritante, assim, você olhava pro Carlos hoje jogando contra o Djokovic e não tinha correria desenfreada,
não tinha cara de desespero e olhares para a arquibancada, né, pedindo para o box, dizendo que não sabia o que fazer, como a gente já viu algumas vezes, não tinha aquele show desconectado do compromisso com o resultado e tal, que às vezes ele fazia, não teve aquela baixada de guarda que a gente viu outras vezes, especialmente contra o Djokovic, né, quando ele estava ali meio vulnerável, parecia meio cachorro morto, ali de repente o Djokovic acordava e o Alcaraz perdia o bonde, né, ele não matava o jogo e acabava perdendo um pouquinho o bonde. Então, a gente via ele o tempo todo, mesmo perdendo o primeiro set, assim, de forma, caramba, ele foi completamente dominado no primeiro set, né. A gente via ele muito calmo, sem ofegância, com a respiração bem organizada, esperando a vez deles, parando o furacão para passar para encontrar as oportunidades, mudando uma coisinha ou aqui e ali taticamente, e acho que é por isso que a gente tem visto cada vez menos derrotas para jogadores inferiores, derrotas inesperadas até em torneios menores, e tem trazido uma consistência diferente para o Alcaraz, não só dentro do jogo, mas olhando para o cartel de resultados como um todo, né? Então, se tem alguém hoje que pode fechar o Grand Slam, de fato é o Carlos, e acho que por conta desse amadurecimento e ganho de consistência, porque para ganhar 4 slams no ano, você precisa de muita consistência. Ele esteve a um jogo de ganhar 4 Grand Slams seguidos, mas assim, eu sempre falo pra gente não ser muito imediatista, né, eu acho que ele tem grandes chances de ganhar mais Grand Slam esse ano, mas supor que ele vai ganhar mais 3, que seriam 5 em sequência, assim, para isso acontecer, ele não precisa só assim, não ter um único escorregão, não ter um problema físico, mas a gente também tem que assumir que o Sinner vai continuar jogando exatamente do jeito que ele está jogando hoje, e não que ele é um atleta que, assim como o Djokovic, ele entende as desvantagens, ele se prepara para lidar com elas, e com alguma frequência ele consegue reverter essas desvantagens estruturais. Assim, eu acho que como aconteceu no Big Three, de um e puxando o outro, isso está acontecendo, e também com o Sinner e com o Djokovic, e com o Alcaraz, e com esse salto à frente do Carlos, eu acho que a gente vai ver o Sinner se coçando muito para trazer para a mesa coisas novas, e assim, se tem alguém que pode fechar o Grand Slam é o Carlos, mas eu não apostaria um real que isso vai acontecer esse ano, assim, de verdade. Ô César, fora esses 3 grandes fenômenos, o que nós vimos mais de uma chave masculina do Australian Open? Vamos falar um pouquinho só do Zverev, que eu acho que ele merece ser falado, que talvez ele tenha perdido mais uma grande chance na vida dele, né? Quer dizer, ele deveria até ter ganho do Alcaraz nas situações que se decorreu na partida, e teria até uma chance diante do Djokovic também, se, obviamente, ele chegasse desgastado como chegou na final. Quem sabe até o Zverev teria aí sua primeira chance, mas de novo ele fica pelo caminho. E também eu acho que a gente podia falar um pouquinho do Musetti. O Musetti que, para mim, deu um grande salto de qualidade na parte mental, né? Mas a parte física dele ainda continua sendo um grande entrave para entrar nesse bolo, né? Sim, eu acho que foi, né, a grande dó desse torneio foi ver ele precisando abandonar aquela partida, estando, né, 2 sets à frente e fazendo uma grande partida. O Djokovic estava num dia ruim, né, bem abaixo do que ele podia mostrar, mas o Musetti estava fazendo uma grande partida, estava se movimentando bem, estava dando slice, deu muita bola, jogou muita bola para cima para se defender, fez o Djokovic esmechar 500 vezes, estava fazendo tudo certinho e estava contando com um dia ruim do Djokovic. Difícil dizer aqui o se, né, o que ia acontecer se o Djokovic, né, se o Musetti estivesse inteiro, se o Djokovic ia conseguir sair daquele buraco, técnica e fisicamente, porque teria que jogar mais 3 sets depois de 2 horas de jogo, que não é fácil. Então acho que essa é a grande tristeza, a nota triste desse torneio. O Musetti perto de anotar uma vitória grande para a carreira, para o currículo. Ele podia, inclusive, ter saído de Melbourne como o número 3 do mundo, né? No live ranking ele era o número 3 até essa derrota. Depois o Djokovic e o Zverev passaram ele fica aí número 5. Mas
e também vai deixar de vir para o Rio, ele seria o cabeça 1 provavelmente, e uma pena também, né? Rio e Buenos Aires perdem bastante com essa lesão. Sobre o Zverev, acho que sim, né? Outra daquelas chances, porque... E ele até fala na coletiva depois do jogo que deveria ter sido mais agressivo, principalmente no terceiro e no quarto set, mas ele deixou o Alcaraz ficar no jogo, só ganhou o set nos tie-breaks, e ele diz que, de repente, se tivesse terminado as coisas, resolvido as coisas de uma maneira mais rápida ali nessas duas parciais, não teria dado tanto tempo para o Alcaraz se recuperar fisicamente, que era o que o Alcaraz estava fazendo ali, ganhando tempo para ver se, né, quando ele conseguiria voltar a estar bem fisicamente o bastante para competir, para ganhar esse último set que faltava. Então, acho que, mais uma vez, acho que o Zverev peca pela falta de agressividade dele. Ainda que tenha esse atenuante de a gente precisar dizer que ficou um jogo estranho, porque o Alcaraz parou de dar ritmo para ele, ou ele dava uma curtinha, ou dava um tiro do fundo de quadra, e isso meio que tira o Zverev do jogo padrão dele, que é de ficar trocando bola, de ser um pouquinho mais paciente. Ele teria que buscar algo mais agressivo, ter mexido o Alcaraz antes nos pontos, forçado o Alcaraz a se mexer, não fez, por isso precisou jogar esses 2 tie-breaks. Então acho que o lado do Zverev, acho que o que pegou para mim foi isso. Acho que o Ben Shelton fez um torneio bom também. Eu gostaria de ter visto o Shelton de repente contra o Alcaraz ou contra o Djokovic, mas o casamento ali, o matchup contra o Sinner é duro, é ingrato para ele. O Sinner devolve muito bem, é sempre complicado para ele. E queria ter visto ele fazer outro jogo, de repente, né, passar dessa barreira aí de quarta de final, fazer uma semi de novo, teria sido interessante. Vamos virar um pouquinho a página e falar um pouquinho do torneio feminino, né? Com a grande conquista da Helena Rybakina, que dá uma volta por cima, né? A gente não pode nunca deixar de lembrar todo o problema que ela viveu no começo do ano passado, 2025, em problemas físicos, depois o problema com o treinador, aquela discussão toda, que ela reassume a parceria ali no meio do ano, e dali ela começa uma reascensão, e tem feito, né, uma campanha desde outubro do ano passado inacreditável, né? Ela perdeu uma partida em 19 e ganhando de 10 top 10, quer dizer, ela está feito uma sequência de resultados muito grande dentro de um jogo consideravelmente limitado, porque um jogo dela é basicamente força mesmo, né? Mas eu achei muito interessante ela entrar agora na briga definitivamente ali com as grandes e quem sabe até pelo número 1. Eu gostei bastante, assim, desse retorno da Rybakina, porque acho que ela traz uma bagunça bacana pro circuito feminino. No sentido de que, obviamente, a Sabalenka, há algum tempo, é a melhor jogadora do mundo, ela é muito consistente, então ela está sempre nas rodadas finais dos Grand Slam. E no saibro, a gente sabe que tem 2 jogadoras que podem desafiar a Sabalenka, que são a Coco, porque ela também é uma representante dessa escola do Speed and Power, e que às vezes consegue igualar as coisas com a Sabalenka e com aquele jogo de spin e velocidade, acabar complicando o jogo da Bielorrussa. E a Iga, obviamente, por ser uma especialista no saibro e tetracampeã de Roland Garros. Nas quadras rápidas, por outro lado, era um pouco mais difícil desafiar a Sabalenka, principalmente na quadra dura. E agora a gente tem 2 jogadoras que conseguem técnica e taticamente romper um pouquinho o ponto de conforto do jogo da Sabalenka, né? Que são a Rybakina e a Anisimova, 2 jogadoras que batem mais reto do que a Sabalenka, e a gente sabe que a Sabalenka ela gosta de carregar, né, o golpe dela com um giro bem longo, né, um swing bem longo para carregar bastante força no golpe, e isso envolve também um pouquinho de giro de bola. E quando a bola vem muito reta, principalmente no forehand dela, ela não é naturalmente uma jogadora que usa o peso da adversária para absorver o ritmo, o pace, né, e retornar com outra bola rasante. Ela acaba subindo um pouquinho a bola e entrando
num jogo que não é o que ela mais gosta. Não é que ela fica defensiva, mas ela se coloca numa posição que a outra rival joga, em que a adversária joga mais flat do que ela, a bola escorrega, e na quadra rápida ela se sente, e na grama ela se sente um pouquinho desconfortável com essas duas adversárias. Então agora, eu acho que em todos os pisos ela tem jogadoras que a desafiam, independente do seu momento físico, técnico e emocional, e acaba dando um mix bem bacana para o circuito. Mas, e olhando para as duas finalistas, assim, a sensação que eu tenho é que as duas são tão boas que elas me parecem duas underachiever nessa fase, nesse momento da carreira, assim. As duas poderiam ter um repertório ainda maior de troféus do que elas realmente têm, né? Acho que a Rybakina é uma jogadora para ter mais de 2 slams a essa altura da carreira. Tudo bem, ela teve problemas físicos, teve problemas extra-quadra, né, que são mais delicados e que atrasaram um pouquinho essas conquistas, mas, de qualquer forma, ela tem potencial para ser maior do que a carreira dela entregou até agora. E a Sabalenka, a mesma coisa. Para mim, ela é tão boa, ela tem uma vantagem física sobre as adversárias, e ela tem uma técnica de elite, ela está o tempo todo nas rodadas finais. Eu acho que ela deveria ter muito mais slams do que ela tem. Ela é jogadora, para mim, para acabar com 2 dígitos, assim, de Grand Slam, e ela ainda não está sequer perto disso. Então, acho que é um mix bacana pro circuito feminino. Acho que a gente vai ver boas disputas com essas 3, né, com a Anisimova, com a Sabalenka e a Rybakina, ao longo do ano. E acho que o Aberto da Austrália deixa um pouquinho de dúvidas, principalmente para a Iga e para a Coco, né. Atuação bem fraca da Coco, né, com aquele episódio ali de descontrole emocional, que tudo bem, ela não sabia que estava sendo filmada, ela tem direito de ter o seu momento e tal, de qualquer jeito, mas foi um momento, acho que duro para ela aceitar aquela atuação, né, já são alguns, de Roland Garros para cá, ela não tem sido tão vitoriosa como se esperava, né, ela parou de evoluir um pouquinho. E a Iga, principalmente, ela me parece que, assim, ela continua sendo muito competitiva para chegar nas rodadas finais, para estar ali no top 5, para ganhar Roland Garros, mas se ela não mudar o jogo dela, eu não consigo ver a Iga ganhando outro Grand Slam em quadra rápida, porque ela simplesmente, assim, o jogo dela não muda, e está completamente decodificado e neutralizado pelas big hitters, digamos assim, né? Assim, dificilmente ela vai ganhar da Sabalenka, da Anisimova e da Ostapenko, da Rybakina, dessas jogadoras numa quadra rápida. Então, enfim, acho que dúvidas principalmente para a Iga, cujo jogo não tem, ela não tem trazido coisas novas para a quadra, digamos assim. Ô, Senso, queria também uma análise sua da chave feminina, que também, obviamente, incluindo a Rybakina, mas também sobre isso tudo que o Otávio falou agora, dessas, para mim, decepções, não pelo resultado em si, mas a forma com que perderam, com que atuaram, né? Acho que a Anisimova fez uma partida tenebrosa, né, diante da Pegula. A Galvin, então, fez um jogo das piores coisas que eu vi na minha vida contra a Svitolina, e a própria, e a Iga, né, embora tenha perdido da campeã, mas também durante o torneio todo, extremos altos e baixos, né? Quer dizer, tomando 6-1, ganhando de 6-1, quer dizer, uma coisa muito estranha o que aconteceu ali, né? Sim, o jogo da Coco, acho que ela foi muito mal técnica e mentalmente. A hora que a coisa começa a não dar certo para ela, ela entra num modo, e já aconteceu em outras partidas com ela, mas talvez acho que não numa fase tão avançada de um slam, mas às vezes ela entra num modo de que não sei por que isso está acontecendo, não consigo consertar, e isso não deveria estar acontecendo, e ela entra numa espiral, vira um efeito bola de neve, e a coisa só piora. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse jogo com a Svitolina, quer dizer, 6-1 e 6-2, sabe, para Coco perdendo numa quarta de final de slam, é duro, né? A Anisimova também. O que eu acho que, assim, se tem uma atenuante para esse jogo da Anisimova é que a Pegula estava num dia muito bom. Sem dúvida. Né? E um torneio muito bom, diga-se de passagem. E até complicou o jogo com a Rybakina ali, fez um set duro, brigou. Rybakina, se teve um momento ruim da Rybakina no torneio, foi quando ela sacou para fechar esse jogo contra a Pegula no segundo set, que a coisa se complicou ali, ela só foi definindo um tie-break longo, né? Se eu não me engano, 9-7.
mas a Pegula fez um torneio muito legal, assim, muito consistente, bem no nível Pegula, sabe? Redirecionando bola, fazendo os adversários se mexerem mais do que gostam, e a Anisimova, acho que caiu nessa, né? Caiu, entre aspas, no bom sentido, de, tipo, caiu na armadilha e não achou uma saída, não conseguiu achar um nível de tênis para superar, para encontrar uma solução e virar esse jogo contra a Pegula, né? A Pegula vinha de uma vitória boa sobre a Madison Keys também, que era atual campeã, não fez um torneio brilhante, mas estava ali correndo por fora, teve suas chances, mas não contra a Pegula. E qual foi a outra que você falou? Esqueci agora, chefe. A Anisimova, né, que a gente falou, a Gauff e a Iga, né? A Iga que... A Iga, sim. A Iga... Sobre a Iga eu concordo muito com tudo que o Otávio falou. Acho que a Iga não adicionou nada no tênis dela recentemente. Ela mexeu no saque aqui e ali, mas nada que tenha dado grande resultado, e ela segue mexendo, mas está com o jogo todo, né? Todo mundo sabe o que ela faz, todo mundo sabe o que incomoda ela, todo mundo já devolve o saque no pé dela, e ela se enrola com a direita. Então, na quadra dura, a gente não viu nada assim, da Iga no último, acho que ano e meio, 2 anos talvez, que tenha dito ou mostrado que, olha, a Iga está evoluindo e vai continuar brigando aí para ser número 1. Não tenho visto isso nela. Inclusive, eu acho que a Iga de 4 anos atrás, 5 anos atrás, era uma Iga que variava muito mais o jogo, dava curtinha, usava mais espinha, aceitava jogar um pouquinho mais para trás quando a coisa não dava certo, sabe? Dava um espaço para trás, jogava com um pouquinho mais de espinha, imagem de segurança, alongava a troca de bola, e hoje a Iga ela tenta muito mais tomar o controle dos pontos, até quando a situação não se apresenta favorável, dá muito ponto de graça, e com um saque vulnerável. Então é preocupante, assim, para quem torce para a Iga, para quem gosta da Iga. Eu gosto muito, ou gostava muito desse tênis que a Iga jogava, que eu não vejo mais com tanta frequência. Então é uma pena, mas ela, né, ainda está aí bem no ranking, mas não consigo imaginar, como o Otávio falou, ela brigando em fases, né, semifinal, final de slam em quadra dura, ou... puxa, aí você pode me dizer, mas ela foi campeã de Wimbledon. Exatamente, eu ia falar isso. Oportunidade assim, né? Exatamente, foi aquilo que clicou, sabe? Tudo deu certo naquelas 2 semanas, inclusive a atuação desastrosa da Anisimova na final. Eu só ia complementar sua fala, ali, que teve aquela declaração do Murray, né, de tempos atrás, quando a Iga estava surgindo, você falou, as coisas mais divertidas no circuito atualmente é ver a Iga jogar e tal, e ela ficou muito feliz, muito orgulhosa, porque de fato era um jogo completamente diferente, assim, né, era muito mais variação, era um jogo mais assumidamente de saibro, eu acho, assim, e tal, e parece que ela imprimiu mais agressividade no momento da carreira, e aquilo levou a melhores resultados, e ela está sempre agora dobrando a aposta, como se Sim. essa aposta fosse sempre trazer os mesmos resultados, mas na verdade que não está trazendo, o jogo dela está sem oxigenação, assim, né, ele está cada vez mais previsível e chato. E olha, qualquer empunhadura que ela tem de direita, para você consertar isso, é um problema realmente dos grandes, né? Porque numa quadra rápida, com a velocidade que as adversárias estão batendo na bola flat, como você falou, puxar aquela bola daquele jeito é realmente um drama, né? É um problema que vai custar para se corrigir. Aliás, por falar nisso, surgiu agora, neste domingo, a declaração do Craig Tiley lá na Austrália, dizendo que ele vai sugerir que as meninas estudem a ideia de começar a jogar melhor de 5 sets a partir das quartas de final, e já no ano que vem, quer dizer, ele já vai lançar essa ideia para que em 2027 nós tenhamos essa novidade no Australian Open. Eu queria saber o que vocês acham a respeito. Posso começar pelas atenuantes? Claro. O Australian Open esse ano foi um tremendo evento de 3 semanas, né? A primeira semana teve o One Point Slam, teve exibição, teve, né, estrelas, lendas. Foi um evento que, assim, botou gente lá antes do torneio, durante o quali, vendeu ingresso, ganhou dinheiro, maravilhoso, né? E fez isso
sem precisar prostituir um torneio de Grand Slam como o US Open fez com a dupla mista lá, que foi uma vergonha. Para mim, transformou a dupla mista em gincana. Né? Ele manteve tudo ali, só que adicionou uma semana, e foi maravilhoso. Então, o Craig Tiley tem todos os méritos do mundo por isso. Dito isto, agora, me parece, essa história do melhor de 5, me parece aquela história do cara que, nossa, tudo que eu faço é genial, eu vou ter mais outra ideia revolucionária aqui, vou mudar o esporte. E aí já virou fio. Tem um monte de coisa nisso que não me agrada. Porque tem o aspecto físico de gente não saber se essas meninas conseguem jogar 5-7 no nível que elas jogam, se vai manter. Outra coisa, o tênis feminino não tem tanta coisa enrolando na minha cabeça já depois de tantas madrugadas que eu não consigo processar minha raiva dessa ideia. Então, mas acho que, tem tanta coisa que para dar errado nisso, que a minha esperança é que eles cheguem para as tenistas derrubem essa ideia assim com 30 segundos de reunião e pronto, acabou o assunto. Otávio, o que você pensa? Eu também tenho baixa tolerância, viu, a ideia ali. Eu acho que, geralmente, a questão dos 5 sets, o público gosta de 5 sets, o público quer 5 sets, quando você tira os 5 sets que já existem, a gente reclama um pouco. A gente reclama quando tirou dos Master 1000, tirou quando reclamou, sei lá, do Finals feminino e tal, de várias situações, porque o 5 sets ele traz aquele drama, os jogos mais épicos são de 5 sets e tal. Mas a questão é que a gente não pode olhar só para o que o público quer, assim, o circuito ele precisa ser saudável, ele precisa ser rentável, ele precisa ser um monte de coisa, e assim, de fato, acho que caminhou-se para o entendimento de que os 5 sets eles são bons para alguns momentos e para outros não. E acho que você adicionar agora mais imprevisibilidade de tempo para as chaves de um Grand Slam, no momento que está todo mundo se lesionando, todo mundo reclamando que o calendário está cheio demais, mudanças climáticas com eventos extremos de calor e tal. Gente, você colocar 5 sets para as meninas a partir das quartas de final sem nenhum, né, sem nada que embase, realmente não tem pouca chance de prosperar, e a gente pode voltar aqui ano que vem e rever essas falas, mas assim, realmente acho que não vai acontecer e não deveria acontecer. Não, eu acho que fisicamente, desculpa só, fisicamente eu acho que as meninas até aguentam. Elas fazem muitos jogos de 3 horas, 4 horas, a gente vê isso comumente no circuito feminino, disputas longas e tal. Eu não sei se vale o risco de fazer isso e você não ter o espetáculo que ele está imaginando que você pode só ter, né? E por outro lado, se eu coloco isso na WTA, eu penso assim, nas meninas, pra que eu vou jogar 5 sets se eu tô ganhando tão bem em 3 sets? Quer dizer, não tem o menor sentido isso aí. Não, e eu acho que vai gerar uma discussão sobre machismo de novo, igualdade e desigualdade, uma discussão que é desnecessária, vai atrapalhar em questão de calendário. Por exemplo, a Bia joga segunda-feira já em Abu Dhabi agora, nessa segunda-feira. Alguém vai jogar melhor de 5 na segunda semana do Australian Open e vai jogar na semana seguinte, vai ter torneio reclamando, vai ter tem tanta coisa para causar efeito bola de neve, para bagunçar, para estragar, para complicar, gerar umas discussões inúteis. Nossa, não consigo ver isso dando certo. Para finalizar, Otávio e Cossenza, vamos falar um pouquinho do tênis brasileiro, né, que foi representado na simples pelo Fonseca e pela Bia, nenhum dos dois passou pela primeira rodada, e tivemos aí, mais uma vez, as duplas salvando aí o Grand Slam brasileiro, né, com a Luísa chegando bem longe nas 2 chaves, e a boa surpresa que tem sido a parceria do Matos com o Orlando Luz. Então, começando pelo Otávio, me fala um pouquinho de Bia e Fonseca, Otávio. Bom, Zé, acho que teve um momento de depressão, assim, né, na comunidade do tênis brasileiro nesse início do ano, com as desistências do João, com as derrotas da Bia, depois com a estreia meio frustrante do João e tal. Mas, assim, de novo, assim, sendo consistente com o que eu sempre digo, a gente é muito imediatista, né? A gente tem um pensamento muito de curto prazo. O João terminou o ano como, né? Terminou ganhando lá um ATP da 500 da Basileia, super em alta, tudo certo, fazendo preparação, né, para ter um calendário mais cheio em 2026 e tudo mais.
Aconteceu que ele se machucou e foi estrear só no Aberto da Austrália, com um pouco ritmo, talvez fora das... Foi isso, né? Foi isso. Sem as condições ideais, e acabou perdendo um jogo assim, um pouco frustrante, do cara que quase eliminou o Sinner depois, né, que embora não tenha um grande nome assim, ainda no circuito, é um cara bastante competente e tal. E acho que a amostra ficou muito pequena assim, para a gente fazer uma avaliação e decidir agora se é preocupante ou não. Eu me preocupo um pouco mais com a lesão, assim, que por ter uma questão crônica, né, por ter uma perspectiva assim de vai ter que cuidar a vida toda disso, e como é que vai ser, quanto tempo vai deixar ele de molho, que cuidados que vai exigir, isso me angustia um pouco mais. Agora, o fato de ter perdido o jogo, acho que isso era uma derrota muito natural, assim, e talvez, assim, nem tenha tempo ainda de defender o título em Buenos Aires, assim, de pegar ritmo a ponto de defender com todos os pontos lá em Buenos Aires, e aí vai cair um pouco mais no ranking, vai ser um pouco doloroso, mas assim, a vida do tenista faz parte, acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para o médio e longo prazo, aguardar o João retomar aí as melhores condições, e aí a gente se preocupou não. E com a Bia, acho que dá uma parada ainda mais longa, acho que fez mudanças importantes, até no próprio pouquinho na preparação, no jogo dela e tudo mais. Acho que nas duas derrotas ela mostrou coisas bem positivas, passou perto de ganhar, né, da Putintseva, não ganhou e acabou ficando assim um sabor amargo, porque acabou muito rápido e a gente não consegue ver ela pegar ritmo, e a gente vem todas aquelas derrotas do ano passado, né, a nossa memória e tal. Mas assim, eu acho que vai ser muito bom para ela retornar um pouco para os WTA 250, enfrentar jogadoras que estão mais na realidade dela agora, ganhar mais jogos, mesmo que valham menos pontos, e construindo degrau a degrau esse retorno dela para a elite, porque o circuito feminino é muito, mas é muito equilibrado. Assim, a diferença da número 10 para número 70 é muito pequena, assim, então se você está num momento de hesitação, de dúvida, de alguma questão física, alguma questão emocional, é muito difícil ganhar um jogo, assim, é só pedreira, não existe primeira rodada fácil, praticamente, dentro desse grupo, né, a não ser que você seja Iga, seja Sabalenka, então, eu tô bem ok, assim, para ver tô bem animado para ver a Bia jogando torneios, assim, baixando um pouquinho a régua, e voltando a ganhar jogos e construindo essa retomada de maneira gradual e não bate pronto, como muita gente achou que pudesse acontecer, ou esperava que fosse acontecer. Então, acho que foi um momento difícil para o tênis brasileiro, mas acho que tá tudo bem. Assim, eu não senti uma grande dor assim, nesse momento, acho que eu tive senti um pouquinho menos de drama do que estava vendo, assim, na comunidade do tênis, assim, e agora tô bem curioso para ver os próximos torneios. Cossenza, você que tem estado sempre muito próximo do Fonseca, da equipe dele, né, você tem acompanhado bem de perto, também eu queria que você falasse um pouquinho dos dois, do Fonseca e da Bia, e arrematasse falando aí das duplas, né, a retomada da Stefani com a Dabrowski, que parece que realmente vai dar fruto, e dessa nova junção aí do Matos com o Orlando Luz. O João, acho que não tem nem muito para adicionar o que o Otávio falou, acho que muito, né, de condicionamento físico, do período que ele ficou ali sem jogar para tratar a lesão nas costas, prejudicou a preparação dele para chegar na Austrália. Não tinha como fazer uma partida longa ali, o Spitzerri fez um jogo muito inteligente, muito sólido ali, o João precisava ter condições físicas melhores para aguentar um jogo mais longo, e aí virou meme depois, porque publicaram aquela foto dele sem camisa, já chamaram ele de gordo, já tem chamando ele de João Panceta nas redes sociais, virou uma loucura, ganhou uma dimensão exagerada, eu acho. Sobre a Bia, tem uma coisa que me preocupou, que é o seguinte, nessa pré-temporada, ela e o Pacciaroni trabalharam muito na questão de saque, de forçar mais o primeiro saque e de ganhar mais pontos com o primeiro saque. É uma coisa que a equipe identificou como uma necessidade do circuito atual. Tanto que a gente pega, né, os números da Rybak, né, ela
joga com menos de 60% de primeiro saque na maioria dos jogos, mas ganha 75%, né? Nesse torneio foi 74% alguma coisa, % dos pontos com o primeiro saque, é um número muito alto. No terceiro set, ela ganha 40% dos saques dela não voltam. Pô, num jogo, numa final de slam contra Sabalenka, você ganha 40% dos pontos no terceiro set, sabe, de graça, com um golpe só. Então, é uma necessidade que a equipe da Bia identificou. E aí chegou no terceiro set, o jogo contra a Putintseva, e a Bia passou o terceiro set empurrando bola no meio da quadra no primeiro saque. Porcentagem alta, mas não ganhou nada de ponto. Então, isso me preocupa, de estar treinando, mas na hora que a coisa apertou, ela não, sabe, voltou para os hábitos antigos, e que são hábitos que no circuito atual ela vai precisar se desfazer em algum momento se ela tiver grandes ambições. Eu acho que hoje se precisa jogar muito mais com saque, precisa ganhar muito mais ponto com saque do que 15, 20 anos atrás, né? A gente lembra que, sei lá, se pegar o tempo que a Wozniacki foi número 1 do mundo, você tinha aqueles jogos de 8 quebras por set. Hoje não é tão comum isso no circuito feminino, isso diminuiu bastante. Então, o saque evoluiu, a Bia precisa fazer mais, e me preocupou ela ter essa recaída, digamos assim, nesse terceiro set contra a Putintseva. Mas tem muita temporada pela frente, já foi bom vê-la saudável mentalmente, ela não ter, né, problemas nesse sentido nesses primeiros torneios. Óbvio que é uma amostra pequena, mas pelo menos por esse lado acho que tem isso de positivo. Orlandinho e Matos é uma dupla que, nossa, eu queria ver há muito tempo. Eu acho que o Orlandinho perdeu alguns anos de carreira de sucesso nas duplas, insistindo em jogar simples, quando a coisa não estava fluindo. Eu, né, falo isso há alguns anos já, que o Orlandinho já devia estar nas duplas, e o Orlandinho é um cara que é pesado, para jogar simples estava difícil para ele, mas é um cara talentoso, sabe o que fazer na rede, a bola dele anda, tem uma ótima devolução para a dupla, então ali ele se encontra, sabe? E o Matos é um cara inteligentíssimo, acho que essa dupla tem muita coisa para dar, né? E o contrário do que aconteceu com a dupla do Romboli e com o Marcelo, que jogou ali 3 torneios, a coisa não clicou, e eles já desfizeram a parceria para tentar para evitar que, né, isso se alongasse e eles perdessem mais tempo na temporada. Até onde eu sei, não houve briga, mas os dois entenderam que era melhor ir cada um para o seu lado. E até o Jaime Onsins trocou a dupla da Copa Davis, agora ele vai com o Orlandinho e Matos, que eu acho ótimo. E acho que falando de duplas, a coisa, né, a nota mais feliz do Brasil nesse torneio foi a dupla da Luísa com a Gabi, né, voltando. Foi o primeiro, era para elas terem voltado antes, a Gabi teve uma lesão, então o Australian Open foi o primeiro torneio delas, né, juntas, e já fizeram uma semi, e uma semi dura que podiam ter vencido, podiam ter jogado a final, perderam ali nos detalhes. A dupla da Danilina com a Krunic jogou muito bem nessa reta final, então dá nem para condenar, dá nem para dizer que foi uma partida ruim, ou que foi um amarelado, que tremeram, que a Gabi e a Luísa ficaram nervosas ali no fim, nem foi o caso. Foi um caso de adversário jogando bem mesmo, e paciência, parabéns, mas foi muito legal ver elas jogando bem, ganhando partidas que elas deveriam ganhar sem passar susto. Então foi um nível muito consistente, acho que do começo ao fim do torneio para elas, e principalmente as duas sorrindo em quadra. Essa semifinal, sim, tinha ali duro, 30-40, 30 iguais, breakpoint, e elas sorrindo ali, se divertindo, curtindo, estarem juntas. Então essa para mim é a nota mais alta desse torneio, né, desse Australian Open nas duplas. Eu fiquei muito feliz com a volta e com o que eu vi da parceria. Muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez a Alexandre Cossenza, Otávio Maia, pela presença aqui no podcast Tênis Brasil. Marcar já encontro para Roland Garros, mas se qualquer notícia extraordinária que acontecer no caminho, vou convocar vocês dois aqui para a gente bater esse sempre delicioso papo. Obrigado e um abraço para vocês dois. Valeu, Zé. Valeu, Ale. Obrigado. Grande abraço. Valeu, eu que agradeço as ordens sempre. Você que está em casa, não esquece aí, dá o clique, inscreva-se no nosso canal e receba as atualizações do podcast Tênis Brasil. Obrigado, um abraço e até a semana que vem. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.